Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Plínio e esse vídeo ele tem como objetivo mostrar o experimento feito na disciplina de Laboratório de Eletrônica Digital, ministrado pelo professor Rômulo Calado na Univasf. Ok? E devemos seguir nesse modelo aqui, onde o objetivo desse experimento é testar três circuitos integrados, que é o 7402, 7408 e 7486. Tudo bem? O 7402 ele é uma porta NOR, que é um ou negado. A porta 7408 com 3 entradas, que é uma porta AND, né? Ele é um circuito integrado de 2 entradas e uma saída, mas a gente vai fazer com 3 entradas. E o 7486 ele é um SHOR, que é um circuito integrado de 2 entradas, só que também a gente vai fazer com 3, tudo bem? E a gente já pode começar aqui. A plataforma que eu utilizei foi o Tinkercad, que é uma plataforma gratuita disponibilizada pela Adobe. E eu vou explicar um pouquinho sobre os componentes utilizados nesses circuitos, que são os mesmos para os 3 circuitos. A única diferença vai ser o número de entradas, tudo bem? Nós temos aqui o circuito do circuito integrado 7402, ok? Que eu utilizei como fonte uma batata, que é o que ele disponibiliza para que a gente possa customizar a voltagem que a gente precisa. A voltagem utilizada nesse circuito é de 3.3, porque é a voltagem que eu considero perfeita para o funcionamento de um LED, porque mais que isso ele vai precisar de um resistor, e menos que isso ele não vai funcionar muito bem. Então vamos lá, a gente tem aqui a batata, que é a nossa fonte, e a gente tem aqui 2 interruptores deslizantes, que eu utilizarei como entrada, ok? Nesse estado que eles estão aqui, eles estão desligados, ou seja, se eu começasse a simular agora, iria sair 0 nos 2 fios aqui. Esses 2 fios iriam me retornar 0 aqui, ok? E este aqui é o nosso circuito integrado, que por sua vez precisa ser ligado através de um fio positivo ligado nessa perna e um fio negativo que é ligado nesta perna, ok? Isso é essencial para que esse circuito integrado funcione. E agora, começando em si a falar sobre o experimento, uma porta NOR, que é esses 3 pinos aqui, eles fazem essa função, sendo que esses 2 primeiros aqui são a entrada e esse último é a saída, tudo bem? A porta NOR ele é o contrário de um ou normal, ou seja, todas as entradas que antes sairiam 1 no ou normal, agora saem 0. Analogamente, todas as entradas que saem 0 no ou normal, no ou negado ele sai 1. E olhando um pouco a tabela verdade de um ou e de um ou negado, a gente vê que o ou normal ele só vai ser ligado quando tiver um dos 2 componentes ou os 2 componentes, as 2 entradas ligadas, ou uma entrada ligada ou 2 entradas ligadas. E no ou negado ocorre justamente o contrário, ou seja, agora ele só vai ligar se não tiver nenhum ligado, ok? E iniciando a simulação a gente pode ver isso na prática, como está aqui, ó, os 2 LEDs ou as 2 entradas estão desligadas e isso resulta em um LED ligado, mas a partir do momento em que eu ligo um interruptor, uma entrada, ele desliga, ok? A gente pode ver que não importa qual é a entrada. E se eu ligar as 2, ele continua desligado, porque é o contrário do que o ou faz, entendeu? Por isso que se chama ou negado. Então é isso, ele só vai funcionar quando a gente tiver nenhuma entrada ligada. Tudo bem? A gente pode ver isso mais fixamente quando a gente vier aqui para a planilha, que é a planilha do NOR. É esse aqui. A gente tem aqui a entrada A e a entrada B, e C é o resultado. Eu acabei colocando errado aqui.
mas C é o resultado, é a saída. Como eu expliquei anteriormente, se a gente tiver duas entradas desligadas, a saída vai ser 1 em um NOR. Se a gente tiver uma entrada, não importa qual seja, ligada, se a gente tiver alguma entrada ativa, ele vai me retornar 0 ou falso. E se a gente tiver as duas, ele também vai me retornar falso, ok? É bem simples e bastante intuitivo. Partindo aqui para o segundo circuito, as coisas mudam um pouco, ficam um pouco mais complexas. Que em sua base é o mesmo, tem os mesmos componentes. A única diferença aqui são duas coisinhas, que ao invés de ter aqui dois interruptores, a gente vai ter 3 interruptores ligados aqui. E o interruptor A e o interruptor B vão ser ligados aqui em duas entradas, ok? E eles vão me retornar uma saída. Essa saída, o resultado dessa saída vai funcionar como uma entrada e ela vai ser processada junto com a entrada C, que é a nossa nova entrada. E o resultado disso tudo vai sair aqui e vai ser me retornado aqui no meu LED, ok? E a segunda diferença é justamente que se aqui nesse circuito aqui a gente tinha que as duas entradas eram aqui e a saída era aqui, indo para essa direção, nesse novo circuito a gente tem que as duas entradas são aqui e a saída é aqui. As duas entradas são aqui e a saída é aqui, nessa direção, ok? Só isso, tudo bem? E esse circuito é um circuito AND de 3 entradas. E um circuito AND, ele diz que só vai me retornar verdadeiro, só vai me retornar 1 quando e somente quando as duas entradas, todas as entradas forem verdadeiras, todas as entradas forem 1. A gente pode ver isso na prática, iniciando a simulação aqui. Se a gente estiver com um interruptor ligado, ele não vai funcionar. Se a gente estiver com 2 interruptores ligados, ele ainda assim não vai funcionar. Ele só vai funcionar quando a gente tiver todas as entradas ligadas, ok? Eu posso desligar essa aqui e ele vai desligar do mesmo jeito. Se eu desligar essa aqui, ela também vai desligar do mesmo jeito, porque ela só liga quando tiver todas as entradas verdadeiras, todas as entradas forem 1. E a gente pode ver isso aqui na planilha dele, na tabela verdade dele, ok? E tá aqui, a gente pode ver isso explicitamente aqui. Você pode ver que para todas as combinações em que existe um falso, vão ser me retornados falso. Só vai me retornar verdadeiro quando tiverem todas as entradas verdadeiras, ok? E é isso. E agora para nosso terceiro circuito aqui, nossa terceira parte do experimento, a gente tem aqui esse circuito que é igual ao nosso segundo circuito, nosso circuito anterior. A diferença está única e exclusivamente aqui no circuito integrado, que antes era o 7408, agora é o 7486. Tudo bem? E esse circuito 74HC86, ele é um circuito Shor, né? Ele tem quatro portas lógicas aqui Shor, que uma são essas 3 aqui, outra essas 3 aqui, outra essas 3 aqui e outra essas 3 aqui. E o que é um Shor? Ele é um OR exclusivo, que ele só vai me retornar verdadeiro quando apenas uma entrada estiver ligada, não 2, mas uma entrada, entendeu? Isso quando ele é aplicado a 2 portas,
Quando ele é aplicado a mais de duas portas, a gente pode tratar ele que ele só vai ser ligado, ele só vai retornar verdadeiro quando houver um número ímpar de entradas. Iniciando a simulação, a gente pode ver isso de forma prática. Pronto, simulação iniciada. Vamos lá. Se eu ligar apenas um interruptor, o LED vai ligar, ok? Ó, apenas um interruptor, que é justamente o que a porta Shor faz. Tudo bem? Se eu ligar dois interruptores, ele desliga. O LED está desligado. Tudo bem? Não importa quais são as entradas. Se eu ligar aqui, pá, não importa quais são as entradas. Se tiver mais de um ligado, ele vai me retornar falso. Agora, se ele tiver 3 entradas ligadas, ele vai me retornar 1. Isso acontece porque, como a gente pode ver aqui, a gente está fazendo o tratamento, a gente está fazendo a operação primeiro com a entrada A e com a entrada B, aqui, né? Entrada A e entrada B, que me retornam uma saída. E essa saída ela é computada junto com a entrada C, que me retorna a saída final. E se a gente for ver aqui, a gente tem os dois interruptores A e B ligados aqui para essa primeira operação, para essa primeira computação aqui. E a Shor, o ou exclusivo, ele só me retorna verdadeiro quando a gente tem um interruptor ligado. Então, quando a gente manda os dois interruptores aqui ligados para cá, é como se no final dessa operação ele vai me retornar falso. Ou seja, essa entrada aqui, a entrada que é a solução da primeira operação, vai ser retornada 0, que vai ser computada junto com o 1 vindo desse interruptor, e vai me dar o resultado 1, que vai fazer com que o meu LED ligue. Ok? Esse é um pouco mais difícil de entender, mas se você for parar para pensar, é bastante simples e bastante intuitivo. Ok? E a gente pode ver isso de uma forma melhor aqui na tabela verdade dele. Tudo bem? Como a gente pode ver aqui, ó, a gente só vai ter nos casos em que um interruptor apenas está ligado, que são esses 3 aqui, e aquele casozinho especial que eu acabei de explicar vai me retornar verdadeiro também. Em todos os outros casos onde há 2 interruptores ou nenhum interruptor ligado, ele vai me retornar 0. Tudo bem? E para a gente entender melhor como funciona essas duas operações, que a gente pega o resultado de uma e faz com outra, a gente pode ver isso separadamente. Por exemplo, eu peguei aqui e filtrei a tabela verdade de uma forma que eu só tenho os valores em que a última entrada é 0 e depois que a última entrada é 1. Tudo bem? Então aqui, ó, quando a última entrada for 0 e não tiver nenhuma entrada A ou B verdadeiras, ligadas, ele vai me retornar 0. Mas a partir do momento em que um interruptor for ligado, não importa qual seja, ele vai me retornar 1. Mas se for os dois com a entrada C desligada, ele vai me retornar 0, porque Shor 1 dá 0. Tudo bem? Da mesma forma e analogamente, a gente vai ter aqui as entradas em que a última entrada, no caso as saídas em que a última entrada são verdadeiras. Quando a gente tiver os dois interruptores desligados, mas a última entrada C estiver ligada, ele vai me retornar 1. Ok? Quando a gente tiver aqui que um interruptor foi ligado, não importa qual seja, desde que o C esteja ativo, ele vai me retornar 0.
E se eu ligar os dois aqui junto com o C, ele vai me retornar 1, porque o XOR dos dois aqui vai me dar 0, e 0 XOR 1 resulta em 1. Tudo bem? E é isso. Eu agradeço muito a você que assistiu até aqui, e até mais.